Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui nesta ocasião para estar falando com vocês a respeito das Escrituras Sagradas. Então, para aqueles aqui presentes, eu peço que Deus os abençoe grandemente e que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos seus corações. Também para mim é um grande privilégio estar falando com vocês que me acompanham através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que possa produzir um aprendizado que seja ótimo para vocês, que seja de grande edificação e que o Espírito de Deus possa falar também aos corações de vocês, como tem falado com aqueles que aqui, todas as quartas-feiras, às 7h vêm se congregar aqui conosco para ouvir o ensino da Palavra de Deus. Então, que Deus lhes abençoe grandemente, vocês, meus queridos inscritos aí do YouTube, e peço que o Senhor continue abençoando vocês e abrindo o entendimento de vocês também para as Sagradas Escrituras. E eu continuo pedindo que aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal no YouTube, que se inscrevam, clique no sininho das notificações, para que assim você possa ficar a parte de todos os sermões que nessa plataforma digital nós publicamos aí toda semana e que possa abençoar a sua vida através de todo esse ensino da Palavra de Deus. Eu peço que você compartilhe aí também com seus amigos nas suas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, quem participa do Telegram também. Aqueles que têm grupos aí no WhatsApp de família, pode estar compartilhando também, para que assim esta mensagem aqui das Escrituras Sagradas possa atingir o maior número de pessoas e possa chegar até aqueles que realmente estão aí necessitados também, aqueles que estão com sede e com fome da Palavra de Deus. Então fica aqui o meu pedido para vocês que são meus inscritos aí, nesta plataforma digital aí no YouTube. Que Deus lhes abençoe grandemente. Então, para mim, é um privilégio, uma bênção grande estar aqui para estar expondo as Escrituras aqui para cada um de vocês presentes e aqueles que vão nos ouvir futuramente também. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí na primeira carta de João, no capítulo 3, de versículos 7 até o 10. E diz assim, Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Bem, até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então que Deus nos abençoe grandemente e que possa derramar da unção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e que nós possamos compreender a Palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o nosso autor aqui nesta sessão, o apóstolo João, ele torna a expor aí os erros dos falsos mestres gnósticos e libertinos, e para demonstrar mais uma vez a diferença que há entre um filho de Deus e um filho do diabo, ele começa a fazer aí uma distinção, um contraste aí entre o que é um justo e o que é um ímpio. E desta forma, ele estava com o intuito aí de demonstrar mais uma vez que estes homens aí, os falsos mestres, gnósticos e libertinos, estavam muito longe de Cristo. Eles se diziam servos de Deus, se diziam homens tementes a Deus, mas estavam muito longe deles. Então, assim, ele demonstra a diferença entre um filho de Deus e um filho do maligno.
o nosso autor aí, ele toca na questão da santidade e ele frisa que os gnósticos, eles não poderiam ser um filho de Deus de maneira nenhuma. E por que eles não poderiam ser um filho de Deus? Por conta da atitude deles de viver e propagar o pecado, como nós ouvimos aí em outras exposições, aí, principalmente na carta de Judas, onde nós vimos ali exposto qual era o caráter desses gnósticos e libertinos, que não só viviam pecando, mas propagavam a ideia de pecar, ensinavam aqueles que o acompanhavam para que eles fizessem o pecado, cometessem o erro. Então, ele demonstra aí que eles não poderiam ser filhos de Deus de maneira alguma, devido à atitude deles de viver e propagar o pecado, atitude que não concorda com a visão bíblica do que é ser um filho de Deus. E de acordo com João, um verdadeiro filho de Deus, ele se opõe ao pecado com todas as suas forças. Então, de acordo com o que João ensina aqui, um filho de Deus, ele não se conforma com o pecado, pelo contrário, ele anda na contramão do pecado. Simon Kistemaker, ao comentar essa seção aqui de 1 João, ele diz o seguinte aqui, ó: a pessoa que é nascida de Deus reflete sua linhagem espiritual, tal pai, tal filho. Eu trago essa citação aqui do irmão Simon Kistemaker para que vocês já possam ir tendo aí um raciocínio, abrindo a sua mente para o tipo de mensagem que nós vamos estar transmitindo aqui nesta noite, aqui nesta ocasião. O tipo de mensagem que eu me proponho a falar aqui nesta ocasião é essa distinção que existe aqui dentro do contexto de humanidade. Muitos podem se perguntar, mas não são todos filhos de Deus? E diante do que nós vamos ouvir aqui nesta ocasião, vocês vão começar a entender que nem todos os seres humanos que vivem aqui no planeta Terra, eles são filhos de Deus. Filho de Deus pode ser no sentido de criatura, mas não no sentido de adoção. Porque aquele que realmente foi adotado pelo Pai Celestial, ele se opõe à prática do pecado. Aquele que não se opõe, pelo contrário, ele vive no pecado consciente, ele está se revelando verdadeiramente como um filho de outro pai. Por isso que Simon Kistemaker, ele diz aí que tal pai, tal filho. E desta forma, de acordo com a natureza do pai, vai ser o filho. Se o pai de uma pessoa é Deus, sua natureza vai ser uma natureza que procura viver em santidade e vai se opor ao pecado todos os dias da sua vida. Mas se o pai dessa pessoa aí, o pai por adoção, é o diabo, ela vai se rebelar todos os dias contra Deus, contra os seus próprios irmãos humanos e também propagar o erro e a maldade. Então, desta forma, nos versos 7 e 8, João vai dizer o seguinte aqui, ó: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? O Senhor Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E princípio aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que é o princípio desde o momento ali, quando o diabo se rebelou contra Deus e revelou a sua natureza de opositor ao Pai. Então não é o princípio quando ele foi criado, mas sim no princípio quando ele se rebelou contra o Pai. Então ele segue aqui, ó: aquele que pratica a justiça, ou aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, para que o Filho de Deus aí, com F maiúsculo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do pecado que estão manifestadas nos seres humanos aqui nesta terra. Então ele declara que tanto os crentes da Ásia Menor, quanto nós aqui em tempo presente, nós devemos estar atentos e jamais nos deixar enganar por ninguém. Nem toda pessoa que diz aí Senhor, Senhor é filho de Deus. E desta forma nós temos que analisar o caráter das pessoas
Então ele vai dizer aí que aquele que pratica a justiça, ele é justo, assim como o Senhor é justo, assim como o Senhor Jesus é justo. Então é definido como justo, como Cristo. E com isso João salienta o seguinte aqui: qual é o caráter que um filho de Deus ele deve refletir? E o caráter que nós, como eleitos de Deus, devemos refletir é o caráter do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se ele tem um caráter ilibado, se ele tem um caráter aí santo, ele é isento de pecado, nós devemos procurar, almejar, ser isentos de toda e qualquer falha, de todo e qualquer erro. Então, deve refletir o caráter do Senhor. E nesse sentido, tanto um verdadeiro profeta quanto um genuíno pastor, eles são identificados aí na prática da justiça. E que justiça? A verdade revelada nas Escrituras. Não é uma revelação mística ou particular aí, como diziam os gnósticos e libertinos. E quando eu falo de revelação mística aí, é um mistério oculto que só uma pessoa conhece e os outros não, quando que a verdade está expressa nas Escrituras. E a verdade, como nós ouvimos aí em muitas exposições aí nas Escrituras Sagradas, tem um nome. E o nome da verdade é Senhor Jesus Cristo. Então não é um rito ou uma revelação mística particular, como diziam aí os gnósticos e libertinos, quando eles falavam a respeito da gnosis, aquilo que era oculto, aquilo que só eles conheciam e ninguém mais conhecia, e você precisava passar por um tipo de ritual místico ali para poder compreender. João está dizendo, não é isso. A verdade revelada, aí a justiça de Deus revelada se encontra nas Escrituras Sagradas, e é nisso que o crente deve se basear. Então o nosso autor, categoricamente, ele define que aqueles que vivem na prática consciente do pecado, assim como viviam os gnósticos e libertinos, eles são identificados lamentavelmente como filhos do diabo. Então aquele que vive a justiça divina, procura viver o que foi ensinado pelo Salvador, esse é categoricamente aí definido como um justo. Mas aquele que não pratica a verdade e não ama o seu irmão, este é verdadeiramente um filho do diabo. Então define que aqueles que vivem na prática consciente do pecado, como os gnósticos e libertinos, se revelam como filhos do diabo. E sabe quem que eles estão imitando? Eles estão imitando o seu pai. E quem é o seu pai? O seu pai é o diabo, que foi rebelde desde o princípio ali, se rebelou contra o Pai Celestial, se rebelou contra a verdade genuína. Então, todo aquele que vive na prática consciente do pecado, primeiramente ele se rebela contra Deus, ele faz o mal para o seu próximo e deste modo denota aí que não ama a ninguém. Então, vive em rebelião contra Deus. Mas quando eu falo que tais pessoas são filhas do diabo, eu de maneira nenhuma estou dizendo, meus irmãos, que o diabo ele é um criador, que ele é capaz de criar um ser humano. Quando eu falo de pais e filhos aqui, eu estou falando no sentido de adoção. Então, aqueles que foram adotados pelo diabo, eles vão começar a viver de acordo à prática do diabo. E qual é a prática do diabo? É a prevaricação, é o viver aí em todo tipo de obscenidade e em rebelião contra Deus. Então o que João denota aqui é que os gnósticos e libertinos, ao viverem na prática do pecado habitual, eles estavam imitando o seu pai. Então, como eu disse aí, quem era o pai deles? Era o diabo. E por isso é que eles procuravam satisfazer as vontades aí do diabo e realizar as suas obras. Então quem comete o pecado, quem vive aí na promiscuidade, quem vive em fornicação, quem vive em todo tipo de erro aqui na face desta terra, bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, fazendo todo tipo de mal aqui, roubando, maldizendo o seu próximo, esse tipo de pessoa está se enquadrando com o diabo. E quando uma pessoa se revela desta forma, ela está se revelando que é um filho do diabo e por isso imita as suas práticas.
Então, deste modo, nosso autor aí, ele denota que há duas linhagens espirituais sobre a terra, filhos de Deus e filhos do maligno. E o João, ao falar a respeito dessas duas linhagens, o que é que ele está aludindo aí? Ele está aludindo à parábola que foi contada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali em Mateus, no capítulo 13. Abra comigo em Mateus, no capítulo 13, parábola que foi contada, só que também foi explicada pelo Salvador, ali no capítulo 13, e versículo 36 até o 38, ali nós vamos encontrar já a explicação da parábola. Ele conta essa parábola que um homem havia plantado um campo ali, onde havia semeado o trigo, só que veio um inimigo seu ali e semeou o joio. E quando a erva começou a brotar, os seus servos ali começaram a mostrar para ele: Senhor, tu não plantaste ali boa semente? E como que agora aparece o joio no meio deles ali? E ele disse: o inimigo foi quem semeou. Então aqui no capítulo 13 de Mateus, de versículo 36 até o 38, Jesus explica essa parábola. Então ele diz assim, explicação da parábola do joio do campo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o Senhor, é o Salvador Jesus Cristo. E ele dizia: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os filhos de Deus, né? O joio são os filhos do maligno. Então aqui ele definiu que havia duas sementes sobre a terra, filhos de Deus e filhos do maligno. Gente que se preocupa com Deus e adorar a Deus e viver em santidade, viver a sua palavra, a procurar entender o que o Senhor tem a nos ensinar através das Escrituras, e gente que não está nem um pouco preocupada com a revelação dada por Pai. Em suma, João começa a descrever que há duas sementes aí sobre a terra, filhos de Deus e filhos do diabo. E dessa forma, William Barclay, ao comentar essa seção aqui, esses versos de 1 João, ele diz o seguinte aqui, prestem bem atenção. E aqui ele faz a diferença entre os filhos de Deus, pessoas que nasceram de Deus, e as demais pessoas que existem aí no mundo. Então ele diz assim, o homem nascido de Deus é indubitavelmente um membro da família de Deus que nunca se esquece de Deus, que está constantemente consciente de Deus, que vive tão perto de Deus que pode-se dizer que permanece em Deus. Então, segundo aqui o irmão William Barclay, o homem que é nascido de Deus, ele está constantemente consciente de Deus, ele vive perto de Deus, de modo que pode-se dizer que ele aí permanece em Deus. E nos versos 9 e 10 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, aqui para aqueles que são estudantes das Escrituras bem atentos, vão perceber aí que há uma aparente contradição de João. Porque nós vimos aí no início desta carta, ali no capítulo 1, versículo 8, João declarar que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. E também fazemos a Deus de mentiroso, porque ele diz na Escritura que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora, no capítulo 3 e versículo 9, ele declara que aquele que nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado. Pois bem, isso nós podemos resolver de uma forma bem simples. E eu vou demonstrar aqui para vocês o que é que o João está falando. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar aqui, na carta de João tratando
de dois erros aí específicos cometidos ali pelos gnósticos e libertinos. Então, desta forma, na primeira declaração, ali no capítulo 1 de João, e versículo 8, João está expondo o erro dos gnósticos ali e libertinos, que declaravam que o pecado não existia. Então, sendo assim, o que nosso autor destaca é o seguinte, que o pecado atingiu o ser humano de forma universal. Veja aí Romanos, no capítulo 3, e versículo 23. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o verso 24 ele dá a solução, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E segue aqui, ó, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, por isso, no capítulo 2 e versículo 1 aqui da sua primeira carta, João ele vai declarar o seguinte: se nós cometermos algum pecado, nós devemos entender que nós temos um advogado diante do Pai, e é Jesus Cristo o justo. E o fato de nós termos um advogado, isso quer dizer que quando nós pecarmos ali e percebermos que nós cometemos algum erro, alguma falha, algum pecado, automaticamente nós, como justos, devemos nos humilhar na presença de Deus, pedir perdão por nossos pecados e pedir a misericórdia divina. Então, ele declara isso aí, que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. E o que isso esclarece para nós? Esclarece que o cristão, mesmo depois de convertido, ele é passível de pecar. E ele vai pecar, mas isso não vai ser uma coisa aí normal em sua vida. Pelo contrário, vai ser algo anormal. E desta forma, aqui no capítulo 3 e versículo 9, o que João esclarece é que o pecado ele é incompatível com o cristão e com Cristo. Da mesma forma que o sangue humano, aí de tipos diferentes, eles não se misturam. E desta forma o cristão ele não se mistura com o pecado. E o pecado não se mistura com o crente e tampouco com Cristo. Porque na exposição passada nós ouvimos aí que em Cristo não existe pecado. O pecado existe no ser humano e por isso nós necessitamos de redenção. Mas em Cristo não há pecado. Então, João esclarece que o pecado é incompatível aí com o cristão e com Cristo. E com isso, João, com todas as letras, ele expõe que o pecado, ele sim é real, ele nos afetou no passado, ele nos afeta neste momento. E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nesses corpos mortais, pecaminosos, rendidos debaixo do pecado, esse pecado irá nos afetar. Ele irá afetar a nossa carne, mas jamais o nosso espírito. E desta forma, ele expõe que o pecado sim é real, nos afetou aí no passado, nos afeta agora e nos afetará no futuro. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, mas que o pecado não vai ser algo habitual. Não é algo que o crente se acostuma a cometer. Ele aí, sem querer, de forma indireta, ele estará cometendo erros. Sem querer, porque a natureza pecaminosa, esta carne, o leva a pecar. Paulo ele dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse persegue os meus passos, persegue os nossos dias aqui nesta terra, o pecado. Mas se nós formos dirigidos e ungidos pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós cometermos algum erro, alguma falha, o Espírito Santo irá nos acusar e irá mostrar onde estará o erro, e ali nós estaremos procurando corrigi-lo. E dessa forma, com maestria, o nosso amado apóstolo aqui, ele segue aí desconstruindo os ensinos heréticos aí dos gnósticos e libertinos. Esses homens aí que, como vocês viram aí, principalmente na carta de Judas, todo o trabalho que eles deram para os apóstolos ali na igreja primitiva.
Então, ele desconstrói esse ensino herético aí de dizer que o pecado não existia, que o pecado não era real, e a outra mentira que eles ensinavam ali é que o pecado não afetava o ser humano, mas ele afeta em todas as áreas de nossa vida. E deste modo, João ele começa a definir aí que há duas sementes aí, duas ascendências sobre a terra. Como eu disse, filhos de Deus e filhos do diabo. Gente que se preocupa em servir a Deus, tem cuidado com as coisas de Deus, e gente que não está nem um pouco preocupado em adorar a Deus. Então são filhos de Deus e filhos do diabo. E que o testemunho aí que os gnósticos e libertinos estavam dando revelava que eles tinham por pai o diabo. E por isso apoiavam aí a mentira, a rebelião e a prática do pecado e a rebelião contra Deus. E assim ele faz a distinção de quem é o filho de Deus e quem é um filho do diabo. O filho do diabo ele vai acumular pecado em cima de pecado e não vai estar nem um pouco preocupado com os seus erros cometidos, porque ele acha que a sua vida se resume só nesta natureza aqui nesta terra. Agora, o filho de Deus que tem a revelação, que tem o discernimento, que a nossa vida vai começar do outro lado, ele vai procurar viver em santidade, em piedade e em devoção. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 12, em versículo 33. O Senhor Jesus ele fala algo bastante expressivo aqui a respeito dessas duas naturezas que existem aqui sobre a terra. Então, em Mateus 12, 33, ele diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Lá na parábola do joio e do campo, ele usou ali duas sementes ali para tipificar os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aqui ele usa árvores boas e árvores más. E o irmão Matt Henry, ao comentar aqui esses versos de João, ele vai dizer o seguinte, os filhos de Deus e os filhos do diabo têm características diferentes. Preste bem atenção no que ele vai dizer aqui, A semente da serpente é conhecida por seu descuido da religião e por seu ódio aos cristãos verdadeiros. Somente é justo diante de Deus o crente justificado, aquele que é ensinado e disposto à justiça pelo Espírito Santo. Então, de acordo aqui com Matt Henry, os filhos de Deus e os filhos do diabo eles têm características totalmente diferentes. Enquanto o Filho de Deus é preocupado em servir a Deus, é preocupado em entender a vontade do Pai, o Filho do Diabo ele não está nem um pouco preocupado em entender o que diz as Escrituras, ele não está preocupado em entender qual é a vontade do Pai Celestial. E dois exemplos bem claros aí das duas sementes nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 4, onde nós vemos ali dois irmãos, Caim e Abel. Eram irmãos ali, filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai, só que eles tinham características totalmente distintas. Um procurou servir a Deus da maneira estabelecida pelo Senhor e o outro quis fazer a sua maneira e não estava preocupado em entender o que é que Deus tinha estabelecido como adoração. E desta forma ele foi e fez as coisas de qualquer jeito e Deus rejeitou o seu sacrifício. Diferente de seu irmão Abel, que foi ali no seu rebanho e tirou o melhor que ele tinha ali, tirou o primogênito de sua criação, Caim vai ali, como ele era lavrador da terra, pega as frutas que já estavam caídas no chão e faz uma cesta ali e leva de qualquer jeito para Deus, achando que Deus ia querer aceitar o que ele tinha a oferecer, visto que era sobra, não era ali o que ele tinha de melhor. E desta forma, ele vai e é rejeitado diante de Deus. E quando ele olha as obras boas do seu irmão ali, o primeiro desejo que ele sente ali é de acabar com a vida do seu irmão. Então, os filhos de Deus e os filhos do diabo, eles têm características aí totalmente distintas. E com isso eu termino com as seguintes aplicações aqui ao nosso texto, lições que nós podemos aprender aqui nessa sessão
de 1 João. Primeiro ponto aqui que eu trago para vocês é o seguinte: aquele que é incapaz de amar o seu irmão não é digno de ser chamado um cristão, pois quem não ama e não se doa pelo seu próximo, ele se revela como sendo um filho do diabo, porque ele não tem compaixão pela causa do seu próximo, aí, como eu disse, como Caim, que desprezou o seu irmão. E depois de ter desprezado o seu irmão, ele foi e o matou. Veja o que João diz aqui no versículo 12, nesse mesmo capítulo 3 de 1 João. Ó. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? João pergunta. Ó. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Simplesmente por isso. Os filhos do diabo, eles não conseguem adorar a Deus da maneira estabelecida. E quando eles olham aí para os filhos de Deus que conseguem adorar a Deus em simplicidade da maneira estabelecida por Deus, o único sentimento que eles sentem é ódio, inveja e desejo aí de assassinar, de tirar a vida deles. Veja aí o que diz em João, no capítulo 8, e versículo 41 e 42. Ó. Prestem bem atenção o que diz o Senhor Jesus aí no capítulo 8, versículo 41 e 42. E diz assim, ó: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, mas não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E no versículo aqui 44, ele diz algo um pouco mais forte. Ó. Veja o que diz aqui, ó: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem propaga o mal, o homicídio, o erro, a mentira, tudo aquilo que é contrário ao que Deus pede dos seus filhos, ele se enquadra aí como um filho do diabo. E aqui ainda na primeira carta de João, no capítulo 4, e versículo 7, João ele diz o seguinte aqui, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. E no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte aqui, ó: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, sendo assim, nós devemos compreender, meus irmãos, que a primeira coisa que vai evidenciar que de fato somos filhos de Deus é o amor. Se não temos a prática do amor pelo próximo, pode ter certeza que nós estamos totalmente distantes do Criador. Então essa vai ser a primeira evidência de que somos filhos de Deus, a prática do amor, a prática das leis de Deus. Em suma, o Filho de Deus ele é guiado aí pelo Espírito de Deus, e o filho do diabo ele vai ser guiado pelo espírito do diabo e a cobiça da carne. E o segundo ponto de aplicação que eu trago para vocês aqui, segundo e último, a segunda lição: o pecado para um filho de Deus deve ser algo que não é comum, não é corriqueiro em sua vida, e deste modo nós devemos entender, como eu disse anteriormente, que ainda que já nos convertemos, ainda que já estamos na presença de Deus, ainda assim nós somos passíveis de errar, de falhar. Mas o que João nos ensina é que nós devemos considerar o pecado aí algo anormal em nossas vidas e não devemos jamais nos conformar com ele. Porque se você se conformar com o pecado, exemplo, você vive na igreja, você ouve todos os sermões que são pregados,
mas chega na sua casa, você não ora, você não lê as Escrituras, você não tem um momento de comunhão com Deus, ali no seu particular e também junto ali com a sua família, e você se conforma com isso, saiba que você está vivendo uma vida cristã que é morta. Porque a vida cristã não se baseia só vir aqui nos cultos e ouvir a pregação. O John Wesley ele dizia que nós poderíamos participar da ceia do Senhor, ouvir todos os sermões que são pregados na igreja, ler todos os livros que falam sobre Cristo, mas ainda assim nós necessitamos de arrependimento, nós necessitamos de conversão. Então saiba que enquanto você estiver aqui nesta terra, você não está isento de errar, você não está isento de pecar. Então, João nos ensina que nós devemos considerar o pecado algo anormal e jamais devemos nos conformar com ele. Pois quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo e a sua justiça, a sua santidade. E se nós almejamos ser como Cristo, nós devemos lutar todos os dias contra a nossa carne, contra o pecado. Então, se você que me ouve nestes momentos, você como indivíduo, se você não se sente quebrantado ao ouvir um tipo de sermão deste tipo, se você não se sente assim, é tempo de refletir. Pois, segundo o que João nos ensinou aqui, cada pessoa como indivíduo deve pertencer a um desses grupos. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. E desta forma, nós devemos fazer uma análise crítica de nossas vidas. A cada dia olharmos e refletirmos aonde está o erro, aonde é que nós estamos pecando, qual é o defeito que temos, o que necessitamos arrumar. É necessário termos um quebrantamento e enxergarmos a natureza do nosso pecado e pedirmos perdão diante de Deus. E deste modo, nós devemos confrontar as nossas vidas, de fato fazer uma análise crítica, fazer um inventário de nossas vidas e procurar onde estão os principais defeitos e pedir a ajuda de Deus para que Ele nos ajude a consertar e que para que assim nós possamos ver a que grupo nós pertencemos. As nossas atitudes, a vida que nós levamos, são essas atitudes e a vida que levamos, são esses pontos aí que vão definir quem somos, se nós somos filhos de Deus ou se nós somos filhos do diabo. Por isso, analise suas atitudes, analise os seus erros, analise a vida que você está levando. E se tem algo mal, se tem algo para arrumar, é tempo de consertar, porque pode chegar um tempo em que não haja mais tempo de você se consertar. Mas enquanto a igreja ainda está na terra, enquanto há pastores pregando a palavra de Deus, enquanto há pessoas chamando outros ao arrependimento, é tempo de você se autoanalisar, fazer uma autocrítica da sua vida e se consertar. Porque se nós, como crentes, queremos ser arrebatados, queremos ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, é necessário nos acertarmos. Então é tempo de reflexão, é tempo de entrar em quebrantamento e pedir misericórdia de Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente.